Terceiro ponto que nós vamos rever no objetivo desse DVD, ecumenismo, que é revelar a estrutura religiosa competente, os seus pontos de operação e suas instituições delegadas para desenvolver a questão da interreligiosidade, o diálogo interreligioso. Abre a tua Bíblia, cenáculo. Apocalipse, capítulo 17, versículo 9. Dentro da questão aonde está centralizada o poder da unificação religiosa mundial. Apocalipse, capítulo 17, e versículos 7 e 9. Confira. Segundo as Escrituras Sagradas, a unificação religiosa mundial, ela se divide em duas forças espirituais. A do falso profeta, que não o conhecemos, porque não chegou a hora. E a segunda, a prostituta, que revela também a palavra de Deus nesse mesmo contexto. Só frisando aqui a todos que estão vendo esse DVD e a igreja que está presente, que o falso profeta, ele seria para o homem, um anticristo, exatamente um apoio de manifestações de prodígios. Olha o que fala Apocalipse capítulo 13, versículo 11 ao 14. Relaciona ao falso profeta como a segunda besta. Um falso profeta aliado à primeira besta, um apoio espiritual que o homem, o anticristo, o homem político terá. Fará sinais e prodígios para mover e atrair o mundo para adorar o anticristo homem. Ou seja, o homem do governo da política mundial. Então haverá sim um segundo que fará o papel de falso profeta, segunda besta, um alicerce espiritual que o anticristo terá à luz do que está em Apocalipse capítulo 13, versículo 11 ao 14. Mas a palavra de Deus fala, e esta nos dá características para conhecermos quem é, de um segundo apoio religioso que o anticristo vai ter. Apocalipse 17, agora entramos nisso. Entramos exatamente para conhecer quem é a grande prostituta, a mulher montada sobre a besta. Quem é essa prostituta? Segundo a palavra de Deus, no versículo 1 e no versículo 15, conheceremos algumas características bíblicas acerca desta prostituta. Ela está sentada sobre muitas águas. Versículo 1 e versículo 15 de Apocalipse capítulo 17. É isso mesmo, cenáculo? Quem crê, dá glória a Deus. As muitas águas significam povos, nações e línguas. O que significa que seu governo e sua influência na formação religiosa, cultural e social é exatamente o que a Bíblia está falando acerca desta prostituta que está sentada sobre as muitas águas. O significado é um governo religioso de influência na formação humana em toda a sua história religiosa, cultural e social, nos períodos antigos e medievais na história. É o que está falando a Bíblia Sagrada. Versículo 2 e versículo 5 do capítulo 18 de Apocalipse, versículo 2 ao 5. A prostituta, uma meretriz espiritual, entidade representada por duas metáforas: igreja, considerada também como prostituta, apóstata, no trono de um império mundial. A Bíblia revela uma organização religiosa que, sob o título de Igreja de Cristo, preste atenção, como é gloriosa a palavra de Deus. Uma organização religiosa que, sob o título de Igreja de Cristo, corrompeu, prostituiu os valores verdadeiros da fé cristã, e sobre uma conduta imoral influenciou nações, governos e povos a uma depravação espiritual generalizada em toda a história. Ela deu do vinho da prostituição.
Só para entender, segundo as Escrituras Sagradas, essa prostituta, na sua condição de igreja, usou das prerrogativas de Cristo para corromper os valores verdadeiros da fé cristã e, com uma conduta imoral, influenciar nações, governos e povos a uma depravação espiritual generalizada em toda sua história. Daí entra aquela questão de discernimento. Não é o meu discernimento, porque a prostituta poderia ser outra coisa, não. Jesus relaciona a igreja em Apocalipse 12 como mulher. Abre a tua Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse 21, 9. Jesus relaciona a igreja como sua noiva. E capítulo 22, 17 também. E em Mateus 25, versículo 1, como virgem. Então, quando a palavra de Deus coloca prostituta, está exatamente relacionando a uma igreja que, sob o título de cristã ou igreja de Cristo, prostituiu os conceitos da fé e, sobre a sua história, contribuiu para a depravação espiritual generalizada em toda a sua atividade. Quem está entendendo, levanta sua mão em nome de Jesus. Ela está sentada sobre a besta, ou seja, o alicerce dela também é político. Versículo 3 e versículo 9 do capítulo 17. Sua influência política, ela também representa o segmento político, a cúpula do governo mundial. Ela está sentada sobre a besta. Segundo a palavra de Deus, a prostituta que nós vamos conhecer, ela tem totais ligações extremas com essa cúpula que você está vendo aqui. 7 reinos e 10 chifres e 10 diademas. Ela está interligada a isso, segundo os versículos que você está conferindo comigo. Versículo 4, ela é capitalista, ela é rica. Essa prostituta, ela esbanja luxúria, riqueza, poder financeiro. É o que está aí? É o que está aí? Apocalipse 17, versículo 4. É o que está aí? Dá glória a Deus. Capítulo 18, versículo 6 ao 23. Ela tem, na sua característica profunda, histórica, biblicamente, nessa revelação, ela foi marcada por um declínio do poder político que exercera anteriormente e uma eventual falência financeira. Ela foi golpeada, ela teve uma falência financeira. Versículo 5, vai guardando as características. Você que está vendo esse DVD, vai guardando. São revelações que são profundas acerca desta igreja prostituta. Capítulo 17, capítulo 18, me perdoe, versículo 6 e capítulo 19, versículo 2 de Apocalipse. Ela é a responsável pela martirização dos cristãos. Ela se embriagou com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Ela é responsável pela morte e o assassinato de cristãos em um período de larga escala. Quem entende isso, levanta a mão. Não é beber da forma literal. A Bíblia está colocando no contexto espiritual. Ela se embriagou, ela bebeu, ela é cúmplice. Versículo 8 e 11 do capítulo 17. A besta que era e já não é o 8º reino. Estranho talvez para você, mas no discernimento, ela pertence aos 7 reinos, historicamente, politicamente, e também representou 2 funções importantes na humanidade: o reino religioso e o reino político de um Estado. Ela dominou em toda a sua história 2 esferas, a política e a religiosa.
Porque a Bíblia diz, a besta que era e já não é o oitavo rei, porque ela teve esse papel de Estado, mas agora já não tem mais. Ela não é a besta, mas é uma besta ao mesmo tempo. Amém, Jesus, cenáculo? Porque ela é uma besta, ela não é, pastor, está confundindo na minha cabeça, porque na verdade ela contribui, ela alicerça, exatamente aonde? Na contribuição religiosa, já não mais do Estado, porque perdeu o poder. Quem será que é, né? Será que o irmão não teve ainda o discernimento? Quem é essa prostituta coberta de escarlate? Quem é essa prostituta que se embebedou e é cúmplice da morte dos cristãos? Quem é essa prostituta que usurpou do nome Igreja de Cristo, mas que em toda a sua história só prevaricou, só violou os conceitos da fé, e ela é responsável pela depravação moral e espiritual da humanidade, segundo o conceito de Cristo e da palavra. Versículo 14: eles têm o mesmo intento, o mesmo objetivo. A prostituta e todos esses órgãos que configuram os 7 reinos e os 10 blocos, eles têm o mesmo intento. É tudo farinha do mesmo saco. Amém? Eu esqueci. Tudo farinha do mesmo saco. Está aqui, ó. Você não vai esquecer. É tanto chifre, é tanta cabeça para fazer o que o diabo quer. Ambos entregarão o seu poder e autoridade à besta, segundo esse versículo aí. Eles são os responsáveis para delegar um representante à altura, que vai representar toda essa estrutura governamental e suas metas em desenvolvimento. A prostituta também dará autoridade ao anticristo. A cúpula G7 e os 10 blocos desse livre comércio serão aqueles que vão dar poder exatamente para o anticristo homem. Então, como a igreja pode perceber, eles precisam de um representante. Alguém quer ser aqui? Alguém quer ser aqui? Será que eles querem ser? Quem? Será que eles querem ser? Eu te garanto uma coisa, Cenáculo Fé. Se vier hoje um convite lá na Igreja Universal do Reino de Deus, vai ter um monte de besta querendo ir para lá. Que, aliás, vai ter fila. Imagina, irmão, sentar no trono e representar esse poder. Vai ser com certeza uma pregação de todos os tempos. O Gideão da conquista. Versículo 9. A localização geográfica da prostituta Jesus também dá. Ela está assentada sobre 7 montes e sobre 7 reinos. Aqui a sabedoria, diz o apóstolo João na Revelação. A localização geográfica dela é 7 montes e 7 reinos. Versículo 16. Futuramente ela será desativada pela besta, que significa que a religião ecumênica ou movimento ecumênico vai ser desativado, porque a religião do anticristo não é esta. Eu já vou falar qual que é. A igreja prostituta, da qual nós referimos, que está sobre 7 montes, na sua localização geográfica, vai ser queimada por ele. Ele só vai usá-la por um período determinado. Segundo as Escrituras Sagradas, temos aqui a prostituta, a sedutora do ecumenismo. Vamos conhecê-la. Quem é? Aquela que está 7 colinas de Lácio, Roma, Vaticano. Quem já ouviu falar do Vaticano? Roma foi fundada 753 anos antes de Cristo. Foi construída sobre uma planície ao norte das 7 colinas. Capitólio de Roma, Quingrinale, Viminale, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino. E as outras 2 colinas de Roma que rodeiam a comunidade primitiva é a Pinciana e a Janicolo. São 7 colinas aonde o Vaticano está agora.
aonde Roma e o Vaticano está localizado geograficamente. Agora eu pergunto para esse povo que está aqui nessa noite: é coincidência? Não, é cristidência. Olha para o teu irmão e fala para ele: é cristidência, irmão. É Jesus apontando o dedo e dizendo: olha ela lá. Fala para ele: é Jesus apontando o dedo e falando: olha ela lá. Está sobre 7 montes. A prostituta, Roma, a capital do anticristo. Talvez você que vai ouvir esse DVD, que vai vê-lo, diga assim: pastor Daniel, esse é o teu conceito e a tua opinião. Igreja católica não é isso. Então vamos exatamente compreender, dentro das características que eu falei de Apocalipse espiritual, com a história, a biografia dessa igreja. A igreja vai ter uma paciência comigo? Então dá glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Dá glória a Deus. A biografia desta instituição chamada Igreja Católica Apostólica Romana, Roma, Vaticano, no período antigo, aonde o imperialismo romano decretou perseguição e a martirização da igreja apostólica e a cristianização do Império Romano. Nos longos 46 anos antes de Cristo, a 96 depois de Jesus, teve 12 Césares, 12 lindos rapazes, senhores da melhor espécie. De 180 a 476 depois de Cristo, mais imperadores da Caserna. Então, dentro deste período de tempo, Jesus nasceu no reinado de Augusto. A crucificação de Jesus no reinado de Tibério. Então, Roma já está com a mão ensanguentada com a morte do nosso Senhor Jesus. A morte do apóstolo Pedro e apóstolo Paulo no reinado de Nero. 54 a 68 depois de Cristo. Essa é história, é história. Tiago, irmão de João, discípulo de Jesus, morreu também martirizado no reinado de Claro. Só um parênteses: Pedro foi crucificado de ponta cabeça por Nero e Paulo decapitado. Nós já temos sangue de vários cristãos aí que Roma se embebedou. O exílio de João na ilha de Patmos, no reinado de Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo. Então hoje, arqueologicamente, Roma, ela suporta catacumbas na sua superfície, aonde a arqueologia constata várias galerias subterrâneas de 2 metros e 60 centímetros a 3 metros e 30 centímetros de largura e de altura 1 metro e 30 a 2 metros, que se estende por centenas de quilômetros do subsolo de Roma. Preste atenção, aonde soma-se 7 milhões de sepulturas, aonde comprovam que os cristãos foram enterrados ali. No Coliseu, aonde hoje só existe a metade, onde tinha capacidade para 80 mil pessoas sentadas, era palco de festividades pagãs, aonde a diversão dos romanos era ver cristãos serem devorados por leões. Então nós temos Roma aqui, linda e maravilhosa, que o subsolo dela, há catacumbas que a arqueologia, e eu te provo isso, encontrou mais de 7 milhões de ossos, de corpos, de elementos de cristãos que foram enterrados por causa da martirização e perseguição contra os cristãos. Nós estamos falando de 7 milhões de assassinatos de cristãos. Quem se embebedou do sangue das testemunhas de Jesus Cristo? Quem tem o sangue, quem é cúmplice da morte
desses cristãos que Jesus fala, está sentada sobre 7 montes e sobre esses 7 reinos. Parece que nós estamos aqui loucos, né, irmão? Você fala, mas pastor, a revelação é uma coisa tão clara, tão profunda, que não tem como mentir. A história dela é essa, cenáculo. Só no período cesariano, ela teve conta de matar 7 milhões de cristãos. A prova é tão clara que o Papa João, como lá é João Paulo II, morreu pedindo perdão. Não adianta pedir perdão, meu filho. Vocês continuam fazendo o que vocês fazem. Não adianta pedir perdão, não. Continua sendo a prostituta que Jesus falou. Está sentada sobre os 7 montes e se embriagando do sangue dos inocentes. Então eu fico pensando assim: como é que você pode considerar Roma uma referência cristã, aonde Jesus foi morto lá, assassinado lá, seus discípulos também, e mais 7 milhões de seguidores? Você tem que estar louco. A cristianização do império e a paganização da igreja, nesse período antigo, nós ainda estamos nele. 27 de outubro, 312 depois de Cristo, entra uma figura do nome chamado Constantino. Decidiu combater sobre a bandeira de Cristo na batalha Ponte Milva, e ganhou a batalha. A partir de então, 313, ele se declara convertido ao cristianismo e publica um edito de tolerância, concedendo aos cristãos e a todos a plena liberdade de professar a sua fé religiosa, e denominou Constantinopla como a nova Roma. Ou seja, até Constantino mataram os cristãos. A partir dele, Roma se tornou um estado ou um governo cristão. 378, ele encomenda as 50 primeiras Bíblias e declara o domingo um dia sagrado. 378 ainda, Teodósio, que foi depois de Constantino, declara o cristianismo como religião oficial e obrigatória do Império Romano e faz da igreja uma instituição do Estado. Então está aqui, igreja e Estado. A partir de Constantino e o outro imperador que nós falamos aqui, do nome Teodósio, nós tivemos o quê? A cristianização de Roma. Fala, a cristianização de Roma. Ela não era cristã, a partir deles começou a ser. Em cima de todo esse sangue, de todas essas mortes, de toda essa história do período apostólico, ela se cristianiza, declara como oficial a religião cristã, e a partir de Teodósio, ela passa a ser a igreja de Cristo, entre aspas, e Estado, poder político, as duas coisas. A mesma coisa que Jesus revela no texto de Apocalipse. Quem crê dá glória a Deus. Quem crê dá glória a Jesus. Período medieval. Segundo ponto. A ascendência e o domínio do papado. As inquisições, o maometismo e as cruzadas cristãs. Desenvolvimento gradual do papado como poder mundial no 6º século ao 13º. 445 depois de Cristo, Leão I declara-se Senhor de toda a igreja. Dá para entender, né? Não é mais Jesus, agora é ele. O Papa se torna rei terrestre sobre a forte influência de Zacarias, Estevão, Pepino e Carlos Magno. Originaliza os estados pontífices ou domínios temporal dos papas como Santo Império Romano. Ou seja, poder soberano, é só eles. É só eles. É o que você está vendo aí. É o que você está vendo aí. É a paganização da fé cristã. Eles assumiram a condição do cristianismo de igreja, mas de prostituta, porque prostituiu, porque prevaricou, porque violou.
Em 1095 a 1272, foram realizadas mais de 7 cruzadas para dominar Jerusalém, aonde, dispostos a conquistar o mundo pela cruz e pela espada, Urbano II ordenou que os reis cristãos marchassem contra o Oriente Médio para libertar Jerusalém, que estava sob o poder dos maometistas muçulmanos desde o século VII. Cerca de 25 mil peregrinos camponeses se tornaram guerreiros cristãos, entre aspas, e marcharam a história como um mar de sangue de um massacre entre cristãos e muçulmanos. Em 1209, Inocêncio III declara guerra contra os infiéis, chamando-os de seita maldita. Passou a queimar aldeias e promover assassinatos em massa. Quem não obedecesse a igreja romana, eles partiram para assassinar. Então até aqui, ponto, parênteses, 25 mil peregrinos foram para tomar Jerusalém, morreram, mas sabe qual era a promessa? Que se eles fossem, eles iam ter a absolvição do fogo do inferno, o pecado dos perdão, o perdão dos pecados e a absolvição também dos seus parentes mortos do purgatório. Botaram uma roupa com a cruz no peito e se autodestruíram para satisfazer Roma, para satisfazer o período do reinado papal. É muito sangue, cenáculo. Essa prostituta, Roma, a capital do anticristo, sobre 7 montes, tem uma história, amados irmãos em Cristo, que não tem como refutar. Não tem como você dizer não é verdade, porque está historicamente provado, e ela se encaixa profeticamente de uma forma clara no que Jesus falou. Ela está lá, sobre 7 montes, embriagada com o sangue dos inocentes e dos testemunhas de Jesus. Serve como estado político e como denominação religiosa denominante. 1229 depois de Cristo, a Igreja Católica proíbe os leigos a leitura da Bíblia. Uma igreja de Cristo proíbe a leitura da Bíblia? Quem acha que Jesus manda não ler? Tem alguém que acha que Jesus manda não ler? Ninguém. Como uma igreja que se titula de Cristo proíbe a leitura da Bíblia e passa a falar as suas pregações em latim, latindo, como uma prostituta, é o que eles fazem. Parece brincadeira. A Igreja Católica altera a Bíblia original com a canonicidade de 7 livros apócrifos. No período de 1233 de Gregório IX, cria a Santa Inquisição, preste atenção, um tribunal de clérigos com o poder de acusar, julgar e condenar inimigos da igreja. Quem não obedecesse o Papa morria. Este ofício se espalhou-se pelo mundo e os papas passaram a perseguir e confiscar bens, torturar e matar todos que discordassem e desobedecessem os dogmas católicos. Judeus, cristãos, prostitutas, homossexuais, mandavam matar. Durante quase 700 anos durou exatamente o período da Inquisição. Do período de 1540 a 1570 somente está estipulado a morte de mais de 900 mil protestantes. 900 mil, Papa João Bento XVI. A tua igreja matou 900 mil somente num período de 30 anos. Inquisição. Talvez você diga nessa, não é a tua opinião, mas é a opinião também dessa revista. Vamos ler. Vocês querem conhecer um pouquinho de tortura? O que eles faziam com os cristãos que não obedeciam o Papa? Confissão forçada. Olha o que eles faziam aqui.
Para forçar a vítima a falar, os inquisidores amarravam na parte extrema da roda com brasas embaixo. Assim o corpo era queimado à medida que a roda ia girando, e as articulações também sofriam sérios danos. Essa tortura foi muito utilizada na Inquisição medieval em países como Alemanha e Inglaterra. Eles fritavam o corpo do cristão que nem um churrasco. Olha aqui. Essa é a igreja de Cristo. Olha o que ela faz com os cristãos que não obedecem a ela. A tortura do potro. Talvez é uma foto meio até que sugestiva, mas mostra de forma exata o que eles faziam com as mulheres. O réu ficava deitado sobre uma cama com ripas, com as pernas e braços amarrados com cordas. Usando com arroxo, os torturadores apertavam as cordas até dilacerar a carne. Com os métodos de confissão, eram métodos em segredo. Os inquisidores evitavam utilizar essa tortura nos 15 dias anteriores da alta fé. Pêndulo, olha isso. A vítima era amarrada pelos pulsos atrás das costas com correias de couro e em seguida eram levadas por cordas e rodadas, solta bruscamente e segurada de novo antes do corpo alçar o solo. Tortura da água. Mostra para eles, câmera. O que será que Roma vai falar disso? Nessa espécie de afogamento, o acusado era preso em uma mesa, de barriga para cima, e os inquisidores abriam a sua boca e jogavam água por um funil, fazendo-o engolir vários litros. Também colocavam panos molhados dentro da sua garganta, que podiam causar asfixia. Num período de 30 anos, eles mataram 900 mil cristãos dessa maneira, queimados a fogo. Como é que uma igreja que toma a frente do cristianismo há 2000 anos, que continua se autodeclarando como igreja de Cristo única, pode conseguir alegar liderança cristã debaixo de uma história como essa? O sangue de Jesus tem poder. Aqui está a prostituta, está aqui ó, a prostituta sentada sobre 7 montes, que tem o sangue dos inocentes de Cristo. Se você tiver dúvida, está aqui ó, só consultar a revista. Nós vamos colocar nos extras todas as fontes que nós usamos para gravar esse DVD, mas está aqui. É elemento inclusive de processo, pode processar. Nós vamos adorar. Amém, Jesus, cenáculo da fé. Durante o período de 870 a 1050, aproximadamente 200 anos, de Nicolau I a Gregório, é chamado por certos historiadores a meia-noite da Idade Média. Subornos, corrupções, imoralidades, derramamento de sangue, pornocracia e o domínio das meretrizes, das prostitutas, fizeram desta época o mais negro capítulo de toda a história da Igreja Católica Apostólica Romana. Período moderno, reforma protestante, crescimento da igreja protestante, a larga circulação da Bíblia aberta, governos e civis se libertam da ingerência da Igreja Católica Romana e do clero. O início das missões mundiais e da cristianização dos povos. É o período moderno que inclusive é o nosso. Em 1505, o Papa Júlio começou a reconstrução da Basílica de São Pedro. Depois de tudo isso, ele começou a reconstrução da igreja de São Pedro, Vaticano, sob 7 montes, na mesma situação. Que estava em ruínas. Para financiar as obras, agora você vai assemelhar ela a muitas igrejas evangélicas. Para financiar as obras, o Papa Júlio
autorizou a todas as igrejas da Europa a vender indulgências, documentos que davam absolvição total dos pecados em troca dos dinheiros dos fiéis. Vocês não veem isso sendo aplicado hoje no meio evangélico? Quem vê venda de indulgência? Quem vê, levanta a mão, da glória a Deus, vai ensinar com a fé. Também na comunhão, né? São ótimos. Eu já até falo que não foi com Macedo que eles aprenderam, foi com o Papa. Com Macedo eles só na